Bom dia, primeiro ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, nossa aula de redação hoje, hein? Vamos iniciar nossa aula de redação apresentando os conteúdos que serão estudados durante a primeira unidade em redação. Nosso primeiro assunto, que será o assunto de hoje, é comunicação, linguagem, língua e fala. Depois teremos signo, significante, significado e referente. Funções da linguagem, texto e textualidade. Alguns assuntos, pessoal, serão divididos em parte 1 e parte 2, devido à extensão ou também com o objetivo de facilitar a compreensão. Mesmo assim, em algumas semanas, poderemos ter um conteúdo diferente em redação. Por exemplo, pode ser que durante as atividades eu perceba que vocês tenham dificuldade na escrita, ou que têm dificuldade em construir parágrafos, ou que geralmente não respeitam as margens, ou é a questão da acentuação. E daí eu irei inserir em alguma semana conteúdos com o objetivo de qualificar a escrita de vocês, certo? Então não se espantem se em alguma semana vocês acabarem tendo uma aula com conteúdo que não estava nesse cronograma que eu estou apresentando aqui para vocês, tá bom? Então fiquem tranquilos que teremos os assuntos que já estão determinados aí e também poderemos ter outros assuntos. Como eu disse, nossa aula de hoje, comunicação, linguagem, língua e fala, está na página 84 do módulo de vocês. Vamos entender a estrutura da comunicação, certo? O linguista Roman Jacobson, ele propôs um esquema com o objetivo de explicar como funciona a comunicação, certo? Composta por alguns elementos. Essa comunicação que nós fazemos no dia a dia é o objetivo de entender como funciona essa comunicação. Esse linguista, famoso linguista, criou uma estrutura para que possamos facilitar, para que se possa facilitar o entendimento das pessoas. Por exemplo, é chamado de emissor aquele que envia a mensagem. Então, nesse momento, eu sou o emissor, porque eu estou enviando uma mensagem. E receptor é aquele que recebe a mensagem. Então, você que está agora assistindo essa videoaula, você é o receptor, porque você está recebendo a mensagem. Então, emissor é aquele que emite a mensagem, envia a mensagem, e receptor aquele que recebe a mensagem. E o que é a mensagem? É o que está sendo comunicado. Nesse momento está sendo comunicado a estrutura da comunicação. Poderia ser uma conversa descontraída sobre futebol, sobre Big Brother, e aí sim essa seria a mensagem, Big Brother ou futebol. Mas nesse momento, a nossa mensagem é sobre a estrutura da comunicação. Emissor é o professor William, receptor é o aluno ou aluna que está diante do vídeo. O que é o contexto? É o objeto ou a situação em que a mensagem se refere. Então, essa nossa mensagem tem como contexto ou situação uma videoaula. A videoaula é o nosso contexto, a nossa situação comunicativa. Já o código é a linguagem ou língua comum. Nesse momento, a linguagem ou a língua comum é a língua portuguesa. É através da língua portuguesa que eu consigo enviar a mensagem para o meu receptor. E o canal pode ser oral, pode ser visual ou pode ser os dois. Nesse momento, estamos utilizando os dois canais, certo? Mas se você estivesse com fone de ouvido, ouvindo somente a aula, seria somente oral. Se for apresentado algo que você estivesse somente vendo sem emitir nenhum som, seria somente visual. Linguagem. O que é linguagem? A linguagem é a base das relações sociais. Ela é mais ampla do que a língua fala, pois compreende a qualquer mecanismo de comunicação. Então, a linguagem é toda vez que existe o objetivo de se expressar, o objetivo de se relacionar, de se conhecer, de explicar algo, você está utilizando a linguagem. A linguagem não se limita somente a palavras. A linguagem pode ser de diversas formas. Por exemplo, eu posso usar uma linguagem verbal, que é aquela que eu emito somente palavras e que eu escrevo palavras. Posso usar a linguagem não verbal, que é aquela que é um desenho, aquela que é algo musical. Ou pode ser a linguagem mista, quando eu reúno os dois elementos. Olha o exemplo aqui do lado. Ó. Aqui nós temos elementos não verbais, certo? Nós temos elementos não verbais.
E também temos elementos verbais, que estão nos balãozinhos. Então, nesse momento, por utilizar os dois elementos, eu tenho a linguagem mista, tá bom? Se eu remover os balãozinhos, aí eu teria somente a linguagem não verbal. Mas nesse caso, se eu tenho os dois, é uma linguagem mista. Língua. O que é a língua? A língua é o código de determinada comunidade, ou seja, o idioma que a pessoa aprende assim que começa a existir, começam as coisas a fazer sentido no ambiente que ela nasce. Então, a partir dali, é determinado para ela o nome de objetos, de coisas, conceitos, estruturas, regras da vida, e começa a aprender a ler e escrever. Então, ali ela adquire uma língua, um idioma. No nosso caso, que moramos no Brasil, a nossa língua, o nosso idioma é a língua portuguesa. E o que é a fala? A fala é o uso particular da língua, a expressão do falante. Então, a fala se refere a algo mais individual de cada um. Apesar de sermos todos falantes, por exemplo, aqui da língua portuguesa, e utilizarmos talvez uma linguagem parecida no dia a dia, já que falamos a língua portuguesa, a nossa fala é individual. Algumas pessoas falam mais gírias, algumas pessoas falam rápido, algumas pessoas falam tão devagar que você já sabe o que ela vai falar, mas tem que esperar ela falar. Algumas pessoas falam muito alto, outras falam muito baixo. Então a fala é algo particular, é individual de cada pessoa, é a expressão de cada falante. Chegamos assim ao fim da nossa aula, pessoal, certo? Então, se tiver ficado alguma dúvida nesse conteúdo de hoje, pode falar comigo através do WhatsApp, certo? Que eu vou esclarecer para vocês. Vocês têm atividade de casa para fazer, que é das páginas 89 até a página 91, certo? Tenham um bom final de semana e, como eu já disse, qualquer dúvida, falem comigo.